Então, aqui a gente vai começar a ver a isomeria, né, o assunto de isomeria. Nós temos dois tipos de isomeria para estudar, a isomeria plana e a isomeria espacial. E é um assunto bastante extenso, porque dentro desses dois tipos de isomeria, a gente tem muita coisa aí para trabalhar, tá bom? Então, inicialmente, a gente tem que ver o que são compostos isômeros. Essa propriedade, né, a isomeria, ela é comum nos compostos orgânicos, tá? Nem tanto nos compostos inorgânicos, né? Não ocorre nos inorgânicos, mas mais nos compostos orgânicos. E o que consiste, né, a isomeria? Né? O que são compostos isômeros? São compostos que vão apresentar a mesma fórmula molecular, contudo, a fórmula espacial, a fórmula estrutural são diferentes, tá? Então, o composto ele vai ter, os compostos vão ter a mesma quantidade de átomos, né? Então a mesma fórmula molecular, mas a fórmula estrutural plana ou espacial vão ser diferentes e as propriedades desses compostos também vão ser diferentes, justamente porque as fórmulas estruturais vão ser diferentes, tá bom? Então, se a diferença estiver na fórmula plana desses compostos, a gente vai ter um tipo de isomeria plana. Se a diferença entre esses compostos estiver na fórmula estrutural espacial, aí vai constituir um tipo de isomeria espacial, tá bom? A gente vai vendo isso aí ao longo do estudo. E aí vamos ver os exemplos aqui. Essa nomenclatura que tem aqui, que aparece desse álcool, ainda é a nomenclatura antiga, tá? Então, aqui desconsiderem que o nome desse álcool é propan-1-ol, tá? A numeração, já expliquei para vocês. Essa numeração ela já foi, né, modificada, ela vai lá para cá, para frente do sufixo. Mas o que interessa aqui? Eu tenho um álcool com a fórmula C3H8O e eu tenho um éter com a mesma fórmula. Então, vejam, eles são isômeros porque eles têm a mesma fórmula molecular, mesma quantidade de átomos, mas as estruturas deles são diferentes. Inclusive, eles pertencem a funções orgânicas diferentes, né? Aqui é um álcool e aqui um éter. Por serem de funções orgânicas diferentes, né, terem estruturas diferentes, as propriedades deles são completamente diferentes. Os álcoois, porque tem a hidroxila, eles têm ligações fortes entre as moléculas. Eles são apresentam moléculas polares, tá? E aí, ponto de fusão e ebulição, solubilidade em água, isso tudo é mais acentuado. Então, eles têm pontos de fusão e ebulição elevados, a solubilidade em água é considerável. Por exemplo, o metanol, que é o primeiro álcool que a gente tem, ele tem uma solubilidade infinita em água, tá? Então, são as propriedades dos álcools. E vocês vão dizer isso daí no trabalho, né? Isso aí vai ser conteúdo do trabalho de vocês. Os éteres, por sua vez, apresentam moléculas apolares, semelhantes aos hidrocarbonetos. Então, os pontos de fusão, pontos de ebulição são baixos, a solubilidade deles em água também é reduzida. Enfim, eles têm esses dois compostos, têm a mesma fórmula molecular, mas as estruturas são diferentes, as funções orgânicas aqui são diferentes, as propriedades são diferentes. Eles são isômeros, certo? Eles são isômeros. Então, vamos lá. Então, nós temos dois tipos de isomeria plana, isomeria espacial. Hoje a gente vai ver parte da isomeria plana. O que ficar faltando, eu vou complementar, vou gravar o complemento, né, da isomeria plana, para depois postar para vocês. E nós temos aí 5 tipos de isomeria plana. Isomeria de cadeia, posição, compensação, também chamada de metameria, isomeria de função ou funcional e a tautomeria, tá? Então, quando os compostos têm de diferente entre si a estrutura, a fórmula plana, aí o tipo de isomeria é isomeria plana, tá? Agora, se a fórmula espacial, tridimensional deles for diferente, aí o tipo de isomeria que ocorre entre eles é a isomeria espacial, que pode ser dois tipos. A isomeria geométrica, também chamada cis-trans, ou a isomeria ótica. Tá? A isomeria ótica é a isomeria que mais aparece no Enem, certo? Geométrica e ótica sempre aparece. Sempre tem questão com esses tipos de isomeria, sempre junto com outros conteúdos, não vem sozinhas não, sempre com vários conteúdos associados ali na mesma questão, tá bom? Mas não é um bicho de 7 cabeças, no fim das contas a isomeria ótica é a mais fácil da gente identificar,
certo? A gente vai ver isso daí. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui pela isomeria plana, tá bom? Isomeria plana. Primeiro tipo, a isomeria de cadeia. Uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: o tipo de isomeria, o nome da isomeria, isomeria de cadeia, né? Vai ser exatamente aquilo que os isômeros têm de diferente entre si. Então, se é a isomeria de cadeia, o que eles têm de diferente entre si é a cadeia carbônica, tá? Então, a cadeia carbônica vai ser diferente, ok? Se tiver alguma pergunta, aí no final vocês fazem a pergunta, tá bom? Bom, então, eles vão apresentar cadeias carbônicas diferentes. Então, vamos ver aqui um exemplo, composto com fórmula C5H12. Vamos ver aqui, ó. C5H12. Então, nós temos aqui 3 compostos, certo? Que tem essa mesma fórmula. Então, nós temos 3 isômeros aqui, tá? Nós temos o pentano, também chamado N-pentano. Temos o metilbutano e temos o dimetilpropano, tá? Esses 3 compostos são isômeros entre si. E o que tem de diferente entre eles, né? Vejam que esse aqui, o pentano, ele é de cadeia normal. A cadeia não tem ramificação, cadeia normal. Já esses 2 outros aqui têm cadeias ramificadas. Então, a diferença entre eles é justamente a cadeia carbônica. Um é de cadeia normal e os outros de cadeia ramificada. Ainda assim, a gente pode ter isomeria de cadeia entre esses 2. Aqui eu tenho uma cadeia principal com 4 carbonos e uma ramificação, e aqui a cadeia principal só tem 3 carbonos e 2 ramificações. Então, mudou a cadeia carbônica aqui também, tá bom? Então, a gente vai ter aqui isômeros de cadeia, porque a diferença entre eles está na cadeia carbônica. Muda as propriedades por conta disso? Muda. Porque a gente já viu, inclusive, isso, né? Os compostos de cadeia normal têm pontos de fusão e ebulição mais elevados, né, em relação aos de cadeia ramificada. Isso a gente viu lá nos hidrocarbonetos, tá bom? Vamos seguir aqui com outros exemplos. Fórmula C5H10. O que a gente tem aqui com C5H10? Ó, aqui fica até mais fácil da gente visualizar, né? Então, aqui a gente tem o ciclopentano, certo? Cadeia fechada normal, porque não tem ramificação. E aqui a gente tem o metilciclobutano, cadeia fechada também, ok. Mas a gente tem aqui a ramificação, tá bom? Então, a gente tem cadeia normal e cadeia ramificada. Mudando, então, a cadeia carbônica, a isomeria que tem entre eles é isomeria de cadeia. E uma observação importante, esses isômeros de cadeia, eles sempre pertencem à mesma função orgânica. A gente viu aí, ó, 2 hidrocarbonetos, né? 3 hidrocarbonetos. Não mudou a função orgânica. Poderia ser 2 álcoois, poderia ser 2 cetonas, 2 ácidos carboxílicos, 2 éteres. Tem que ser da mesma função orgânica, ok? Não vai mudar a função orgânica aqui, porque o tipo de isomeria é de cadeia. Se mudar a função orgânica, é isomeria de função, que a gente vai ver depois, tá bom? Então, não muda a função orgânica. Muito bem. Segundo tipo de isomeria plana, a isomeria de posição, tá? Então, se na isomeria de cadeia mudou a cadeia carbônica, na isomeria de posição vai mudar a posição de algo nessa cadeia. Então, vai mudar a posição de radicais, ramificações, grupos funcionais ao longo da cadeia, ou então de insaturações ao longo da cadeia, tá bom? Então, tem que mudar a posição de ramificações, radicais, grupos funcionais, ou de insaturações, tá bom? Então, dupla ligação, tripla ligação, tá certo? Então, aí já é isomeria de posição. Então, a cadeia carbônica aqui vai ser a mesma. Os 2 vão ter cadeia ramificada. Os 2 vão ter cadeia fechada ramificada. Os 2 vão ter cadeia insaturada, certo? Não vai mudar a cadeia carbônica. Vai mudar apenas a posição de algo ao longo dessa cadeia, né? E são as ramificações, os radicais, as insaturações. Então, vamos ver o exemplo. Exemplo, ó, fórmula C3H7Cl, nós temos aqui 2 aletos orgânicos, certo? O cloro, olhem aqui, ó, o cloro, aqui nesse primeiro composto, ele está no carbono 1, então 1 cloropropano, e no segundo composto, ele está no carbono 2, 2 cloropropano. Vocês estão vendo que a cadeia carbônica não mudou, o nome, inclusive, dos compostos,
é semelhante o nome deles, ó. Cloropropano. O que mudou foi só a numeração, porque é justamente a numeração que indica a posição desses grupos, né? Do grupo cloro, né? Do átomo de cloro aqui ao longo da cadeia. Então, isômeros de posição, tá? Não muda a cadeia carbônica. Então, os isômeros de posição vão pertencer também à mesma função orgânica. No caso aqui, nós temos 2 aletos, né? Seriam 2 hidrocarbonetos, 2 álcools, ou mais, né? 3 álcools, 4 hidrocarbonetos, só mudando a posição aí de grupos ou de insaturações. Outros exemplos, vejam. Aqui a gente tem, ó, mesma coisa, gente, a nomenclatura aqui ainda é antiga, tá? É pente 1 ino e aqui pente 2 ino. Então, o que está mudando aqui? Ó? Ambos têm fórmula C5H8, mudou a posição da ligação tripla. Aqui está entre os carbonos 1 e 2, por isso que é pente 1 ino. E aqui entre os carbonos 2 e 3, pente 2 ino. Então, só mudou a posição. A cadeia carbônica é idêntica, tá? Mudando apenas a posição da insaturação. Aqui no terceiro exemplo, nós temos ó, C7H8O, nós temos 3 compostos, 3 fenóis, tá? Esses compostos aqui são fenóis. Por que são fenóis? Porque a gente tem hidroxila ligada diretamente a núcleo benzênico. A gente já estudou isso lá nos grupos funcionais. Então, aqui nós temos 3 fenóis. Inclusive, esses fenóis aqui, os sais derivados desses fenóis, são os componentes da criolina. Eles são chamados de cresóis, tá? Orto, meta e paracresol. Tá certo? O que a gente está observando de mudança aqui nesses 3 compostos? É exatamente a posição do grupo CH3, né? Do radical CH3, do radical metil. Então, aqui ele está no carbono 2, aqui no carbono 3 e aqui no carbono 4, levando em consideração que o carbono 1 é o carbono da hidroxila, né? Então, aqui 2, 3 e 4, tá certo? Por isso, ortometa e paracresol. E aí, eles podem ser chamados também metilfenol, porque a hidroxila ligada com o núcleo benzênico, né, o fenol, recebe essa terminologia também. Pode ser hidroxibenzeno ou pode ser fenol simplesmente. Então, aqui é o 2-metilfenol, 3-metilfenol, 4-metilfenol, tá bom? Mostrando aí apenas a mudança da posição do radical. Então, isomeria de posição. Uma dica importante, uma dica bem importante aí para vocês, tá? Fica aí a dica para vocês. Eu falei, né, várias vezes, né, quando a gente estava trabalhando os hidrocarbonetos, falando de fórmula geral, falei para vocês, gente, fórmula geral é importante também para a gente identificar a isomeria que ocorre entre os hidrocarbonetos. Então, é possível que a gente tenha entre os hidrocarbonetos alguns tipos de isomeria. Na verdade, só vão ocorrer 2 tipos de isomeria entre os hidrocarbonetos, que as possibilidades são isomeria de cadeia e isomeria de posição. Mas deixa eu só corrigir algo aqui. É isomeria plana, tá? 2 tipos de isomeria plana que podem ocorrer entre os hidrocarbonetos. Isomeria espacial é outra história. Pode ter isomeria espacial aí, levando em consideração outras coisas. Mas aqui eu estou falando de isomeria plana, tá? Então, isomeria plana, a gente vai ter 2 tipos, cadeia e posição, sendo possíveis aí para os hidrocarbonetos. Como é que a gente vai identificar, ou o que a gente pode utilizar para facilitar a identificação de compostos que são isômeros entre os hidrocarbonetos? A fórmula geral. Olha só, alcanos. Só os alcanos têm fórmula geral CnH2n mais 2, só eles. Nenhum outro hidrocarboneto tem essa fórmula. O que a gente vai, então, concluir? Que alcano só pode ser isômero de outro alcano. Então, eu não vou ter isômero de cadeia, de posição de um alcano com um alceno, com um alcino, alcadieno. Não pode ter. Alcano só é isômero de outro alcano. Eu acabei de mostrar exemplos. Por exemplo, pode ser um isômero de cadeia. Um é de cadeia normal, outro é de cadeia ramificada, certo? Então, a gente vai ter aqui o isômero de posição também, né? Tem um radical no carbono 2, o outro radical está no carbono 3, mas enfim, se é um alcano, só vai ser isômero de outro alcano. Agora, se a gente tiver a fórmula dos alcenos, né? Os alcenos têm fórmula CnH2n, a mesma fórmula dos cicloalcanos. Então, eu posso ter alcenos e cicloalcanos isômeros, certo? Isômeros de cadeia.
por exemplo. Alcinos, alcadianos, cicloalcenos têm forma CnH2n-2. Então, se eles têm a mesma fórmula, eles são isômeros entre si, ok? Então, esse detalhe é importante para a gente poder, porque facilita, né, a identificação do tipo de isomeria que pode ocorrer nos hidrocarbonetos. E também exclui outras possibilidades, né? Tipo, eu não vou ter possibilidade de alceno ser isômero de um alcadieno. Eles não vão ter a mesma fórmula, certo? Eles não têm a mesma fórmula molecular nunca, porque as fórmulas gerais deles são diferentes, tá bom? Ok. Isomeria de compensação ou metameria. É um tipo de isomeria de posição, tá? Só que aqui o que muda é a posição do heteroátomo, certo? Então, lá na isomeria de posição, muda a posição da insaturação ou do radical, né? Do grupo funcional, da ramificação. Aqui, o que vai mudar é a posição do heteroátomo. Então, é óbvio que esse tipo de isomeria só vai ocorrer nas funções orgânicas que tiverem heteroátomo. Das que a gente estudou, apenas 4 funções orgânicas têm heteroátomo. Quais são elas? Éter, éster, amina, amida. Só essas 4. Então, a gente não tem que falar de isomeria de compensação, de metameria, para hidrocarboneto. Nunca, jamais, porque não tem heteroátomo. Para álcool, cetona, aldeído, ácido carboxílico. Nenhuma dessas funções tem heteroátomo. Então, eles não vão participar desse tipo de isomeria, tá certo? Então, apenas quem tem heteroátomo é que pode participar da isomeria de compensação, que pode ter isômeros de compensação. Coloquei exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, nós temos 2 aminas, tá? A gente tem a metil-butilamina e temos a etil-propilamina. Quem tiver interesse, depois dê uma olhadinha no livro de vocês, tem a questão da nomenclatura das aminas e amidas, tá? É bom que vocês deem uma olhada. O que a gente observa? O nitrogênio está mudando de posição, o nitrogênio é o heteroátomo aqui, e ele está mudando de posição. Aqui é como se ele estivesse entre o primeiro e o segundo carbono, aqui é como se ele estivesse entre o segundo e o terceiro carbono nessa cadeia carbônica aí. Então, mudou a posição do nitrogênio, mudou a posição do heteroátomo, a isomeria que ocorre entre eles é a isomeria de compensação ou metameria. No outro exemplo, nós temos aqui 2 éteres. Nós temos o metoxipropano e temos o etoxietano. Então, aqui, ó, vejam, mudou a posição do oxigênio, tá? O oxigênio aqui, como se estivesse entre o primeiro e o segundo carbono, aqui é como se ele estivesse entre o segundo e o terceiro carbono nessa cadeia carbônica. Se a gente observar, até o nome dos compostos vai mudar. Lembra que lá na isomeria de posição muda só a numeração, né? Indicando a posição de radical, mudando a posição de radical e de insaturação. Aqui não muda, inclusive, o nome. Mas isso não quer dizer que a cadeia carbônica vai mudar. Eles apresentam a mesma cadeia carbônica, tá certo? Então, aqui também não há mudança na cadeia carbônica, porque se mudar a cadeia carbônica, é isomeria de cadeia e não de compensação, tá bom? Um tipo de isomeria plana exclui os outros. Então, nunca um composto vai ter 2 tipos de isomeria plana ao mesmo tempo. Ele não pode ter isomeria de cadeia e de função ao mesmo tempo, certo? Ele não pode ter isomeria de compensação e de posição ao mesmo tempo, até porque, né, nem é um tipo de isomeria de posição, a compensação. Então, tenham cuidado com isso, tá? Um tipo de isomeria sempre exclui o outro. Então, a gente tem que ver o que realmente está mudando aqui em relação a esses isômeros, ok? Então, os isômeros de compensação também vão pertencer à mesma função orgânica. Não há mudança aí. 2 aminas, 2 éteres, 2 amidas, 2 ésteres. E aí, a dica é que somente as funções, já falei, somente as funções que apresentam heteroátomo podem ser isômeros de compensação, tá? Então, eu posso ter aqui 2, 3, 4 éteres, 2 ésteres, 3 ésteres, né? Aminas, 2 aminas, 3 amidas, como isômeros de compensação, tá certo? Aqui não está dizendo que um éter e um éster podem ser isômeros de compensação entre si, nem que uma amina e uma amida, de jeito nenhum, tá certo? Sempre pertencendo à mesma função orgânica, ok?
Então, aqui a dica para vocês, tá bom?